Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, depois de um bom tempo, né, Gustavo? Bom tempo, mas voltamos. Voltamos, o importante é que voltamos. Mais um episódio aqui do nosso CJPcast, podcast do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. E a gente não podia voltar em melhor estilo, né, Gustavo? Claro. Autoridades. A gente Autoridades. está acostumando bem aqui, trazendo autoridades. Exatamente. Pra gente conversar. Exatamente. Eu aqui de novo, Yuri Jordi, sócio do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. Também com Gustavo Pastor, meu sócio aqui também, responsável pela área criminal do escritório. E o nosso convidado, quem é, Gustavo? É o Breno Leite Cardoso, do Leite Cardoso e Melo. E atual presidente da Associação de Advogados Tributários do Pará. Beleza, bem-vindo, Breno. Obrigado por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente. A gente está voltando aqui, mais ou menos, voltando a se acostumar. Primeira gravação, voltando. Com os microfones. Bem-vindo e obrigado de novo, Breno. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouco de advocacia tributária. Espero que nós tenhamos um bom papo hoje aqui. Com certeza, com certeza. E já adiantou um pouco o assunto. Tema direito tributário, advocacia tributária mais especificamente. É assim, tem um certo... a gente sempre falava, quando a gente gravou os antigos episódios, que a paixão do advogado, do estudante de direito quando entra é o criminal. O cara vem cheio de sono, querendo ser aquele tribuno de excelência, vê aqueles filmes, séries, né, toda a romantização da advocacia tributária, da advocacia criminal. Mas aí quando já começa a entender um pouco melhor de cada área, aí vai escolhendo outros caminhos. Muitos ficam, antes que eu tome aqui um aperto do Gustavo, muitos ficam na sua área de origem. Mas imagino que a advocacia tributária, o direito tributário na faculdade é uma coisa que, impressão minha, não sei se é verdade, já falei isso aqui antes, dá um certo susto no estudante. É uma matéria menos palatável para quem está entrando na faculdade estudar o direito tributário. Vê menos coisas, tem menos afinidade com os temas que se relacionam. Foi assim contigo no início ou não? Olha, comigo foi diferente. É bem verdade isso. Meus colegas de turma, né, não entendiam muito bem porque eu gostava de direito tributário, né? Desde o início? Mas, na verdade, porque minha história com direito tributário começou um pouco antes. Antes sempre tem um detalhe. Antes da faculdade, inclusive. Não, já na faculdade, mas antes de começar a disciplina, né? Eu já estagiava, desde o primeiro semestre eu comecei a estagiar. E aí o meu primeiro estágio foi numa vara de fazenda pública. Primeiro semestre, que estagiário aqueles voluntários, sim, né? Sim. A gente paga para trabalhar, né? Mas foi uma experiência muito legal, aprendi muito lá. E de lá eu já migrei para um escritório de advocacia e trabalhava na carteira do tributário lá. Entendi. E isso ainda não tinha dado a disciplina na faculdade, né? Então quando chegou a disciplina eu já tinha uma afinidade. Isso veio da parte profissional mesmo. E aí para mim foi mais fácil, né? E eu já tinha aptidão com a matéria, já lidava, gostava muito. Mas meus colegas de classe, a grande maioria realmente não era fã do direito porque tributário. Associa-se o direito tributário a números, né? Aí, enfim, obviamente está ligado, né? Tem uma relação umbilical com a contabilidade, aí todo mundo pensa que a advocacia tributária é a contabilidade, mas talvez isso precisa ser um pouco desmistificado, né? Não sei, essa é talvez a primeira pergunta aqui. Aproveitando já a tua experiência, já está aí com quantos anos formado? Advogando já. Pois é. 2004. 2004. O escritório já tem mais de... formado 2008. 2008, OAB 2009. Pronto. Mais ou menos o mesmo período que a gente aqui. E já começou no escritório, já abriu diretamente o escritório? Eu fiquei nesse escritório até o final da faculdade. E de lá já fui efetivado, comecei minha vida profissional lá. Aí fiquei mais 2 anos lá e depois parti para o voo solo. Empreender na advocacia. Eu me lembro que quando a gente conversou, quando vocês abriram, tu e o Serginho ainda, quando abriram no escritório, que aí vocês... Porque a gente não abriu antes, né? Sempre é essa sensação de por que a gente não abriu antes, né? Dá um medo em todo mundo, não é fácil, a gente só aprende isso na faculdade, quais são os desafios de abrir um escritório, tem aquele receio. Mas a primeira pergunta que eu ia fazer era relacionada a isso, ou seja, dada essa experiência, que para ti até um pouco anterior, já veio desde a faculdade, estágio e tal, mas dada essa experiência na área tributária, qual assim o escopo? O que desmistificando, como o Gustavo sugeriu, qual é o escopo da atuação do advogado tributário? O que faz? Olha, advogado tributário, via de regra, não precisa fazer conta. Né? Já ganhou a simpatia de muita gente. Já ganhou a simpatia de muita gente. Mas conhecer os conceitos de contabilidade fazem diferença. Faz a diferença de um advogado tributarista
andar um pouco ali pelos conceitos de contabilidade. Não é necessariamente fazer os cálculos, até porque hoje em dia tudo é sistema, né? Mas saber os conceitos, saber classificar aquela operação corretamente, tudo tem uma mescla bem grande aí das duas áreas. Então, não ter que fazer conta, mas ter uma noção de contabilidade faz muita diferença. Acho que o curso de contabilidade tem direito tributário na sua grade, então tamanha essa relação. Então, o que é o direito tributário? Se ele não, ele tem eu preciso conhecer os conceitos de contabilidade, mas o que o direito, qual é a relação do direito tributário com a contabilidade? Ótima pergunta, Gustavo. Vou tentar voltar um pouco antes, tá? O que é o direito tributário? Né? O direito tributário ele regula a relação jurídica fisco-contribuinte. Né? Pensa assim, você tem seu orçamento ali doméstico, né? E entra o dinheiro, sai o dinheiro. Né? O Estado é a mesma coisa, só que o orçamento dele não é doméstico. Né? Mas é a mesma coisa, ele tem receitas e tem despesas. Né? E a principal receita do Estado são os tributos. Então, e dentro dessa relação do Estado precisar receber dinheiro para poder desenvolver a sua atividade de implementador de direitos, etc. e tal, ele precisa de dinheiro. E como é que o Estado consegue esse dinheiro? Existem várias formas, né? Existem receitas tributárias e não tributárias, mas a principal fonte de receita é o tributário. A receita tributária que é decorrente dos tributos. Né? Então, é nessa relação do Estado querer receber dinheiro para poder implementar direitos e do cidadão muitas vezes resistir, né, a efetivação desse direito que entra a questão do direito tributário, de você atuar nesta relação jurídica. Tanto do lado do fisco, como do lado do contribuinte. Então, os dois advogados dos dois lados são advogados tributaristas, entendeu? Legal, maravilha. Assim, você falou que é a relação fisco-contribuinte. Importante dizer que o contribuinte, trazendo para a advocacia privada, não para a advocacia pública a favor do fisco. Mas o contribuinte é empresas, pessoas físicas e jurídicas em geral, né? Então, assim, sim, cabe esta relação. Por que eu estou dizendo isso? Porque também tem uma certa associação empírica de que tributário é só para empresa. Mas não, também tem imposto em pessoa física, tributos em pessoa física. Inclusive, estamos na época da declaração do imposto de renda, né? Exato. Então, é um momento propício para lembrar aí as obrigações dia 31 de maio. Que agora aumentou um mês, né? Era tem uns 2 anos já que eles vêm aumentando, né? Pandemia, os outros anos eles diziam que era pandemia. Me disseram, né? Não sei se é verdade, mas estão dizendo que na verdade é o sistema da Receita que não está dando conta. E aí eles estão estendendo esse prazo aí. Mas não sei, isso aí eu tô falando de orelhada aí. Não, e essa história de é só ligado à empresa, também não. Tem também, por exemplo, aquela advocacia municipalista que se de alguma forma você precisa... isso é uma coisa que eu acho que falta na advocacia municipalista, esse conceito do tributo, para de repente trazer corretamente um tributo municipal. Muitos interiores nesses rincões, por exemplo, não se cobra como deveria o IPTU, talvez por falta de expertise, ISS. Isso é importante dizer que o advogado tributarista não é só o advogado do contribuinte, o advogado do fisco também. E tem muito espaço de mercado aí para isso, né? Muitos municípios, né? Tem muitas execuções fiscais, tem os conselhos profissionais que também cobram taxas. Então é um leque bem abrangente, não é só grandes empresas, né? Não é só empresas, pequena empresa também tem problema, pessoas físicas, municípios, conselhos profissionais, e sem contar a possibilidade dos concursos, né? De ser procurador do fisco, etc. e tal. Então é um leque bem grande, amplo de atuação e financeiramente ainda interessante, né? Dos dois lados, por conta, ainda mais agora com o CPC, que já não é mais tão novo, né? Mas vem permitir os honorários de sucumbência para a fazenda pública, os procuradores estão dando de braçada nisso aí. Isso aumenta também a relação, o contencioso, né? Então, assim, não sei se é de novo, uma percepção, mas o aumento do contencioso em teses que são interessantes, né? A gente vê, teses do século nós tiveram mais de uma já, né? Na última década tivemos umas 2 ou 3 teses do século. A tese do século, ela agora se fala das teses filhotes. Teses filhotes. Filhotes da tese do século. E a ninhada é grande, entendeu? A ninhada é grande também. Isso
mostra um pouco da complexidade que é o nosso sistema, né? Você estava falando que o direito tributário, a gente vai atuar, o advogado vai atuar na relação fisco-contribuinte, pegando esse gancho, que a principal fonte de arrecadação de receita do Estado é o tributo. Isso não é no Brasil, é no mundo. É uma natureza dos países mais avançados aos menos avançados. Eu me lembro do Fernando falando que os países onde se tem um sistema tributário mais estruturado, coincidentemente ou não, em democracias são os países mais democráticos. Exatamente, ele falou exatamente isso. São democracias mais consolidadas. Então isso é uma realidade. O Estado, em geral, arrecada para poder fazer frente a seus gastos. O quanto disso é questionável que entra aí a nossa atuação. Quando a gente fala estruturado, não é estruturado para cobrar mais, mas é algo pensado, não é algo feito nas coxas. Né? E aí a pergunta, em termos da complexidade, ou seja, o mercado está refletindo esta complexidade que vem aumentando, justificado não apenas, claro, pela possibilidade de honorários nas cobranças, ou seja, tem menos... mais atenção a essas relações, porque são demandas também que trazem receita para o advogado, que atua, mas também para o Estado. Mas isso demonstra uma complexidade que já é também atestada há muito tempo, que é a relação fiscal, né? A relação do fisco com o contribuinte na hora de implementar e de cobrar esses tributos. Isso justifica, na tua visão, a gente fala de reforma tributária há quanto tempo, né? No Brasil. Mas parece que desde a Constituição de 88 se fala de reforma tributária. E cada ano ela vem como onda, ainda não chegou na praia, mas ela vem como onda mais forte, aparentemente, né? Eu acho que vai e volta. Vai e volta. Eu acho que ano passado nós estivemos muito próximo de aprovar uma reforma tributária que não era uma reforma tributária, que era uma reforma do imposto sobre a renda. Né? Existem alguns projetos que estão tramitando no Congresso que também não são reforma tributária. Dizem que é, mas não é. Na verdade, ali é uma reforma só dos tributos sobre o consumo. Né? Então, a reforma tributária é muito mais abrangente que isso. É uma discussão muito difícil de ser travada, um consenso muito difícil de ser costurado, o que justifica a não efetivação disso. Porque opinião, cada um está puxando... Qual era a reforma tributária ideal para o nosso sistema atual? Simplificação. Isso é importante. Eu acho que o simples é um excelente modelo. É mais a forma do que de fato a... Eu acho que o simples eu sou assim, fã do simples. Né? Para o advogado tributante não é muito bom, porque é simples. Né? Tem suas complexidades também, né? Mas em comparação com outros regimes tributários, ele é realmente mais simples. Então, simplificação eu acho que é o caminho. Né? E tentar, dentro do possível, unificar, para diminuir os tributos. O cara no simples, ele paga um boleto, na cabeça dele ele está pagando um imposto. Na verdade, tem 13 impostos ali. Entendeu? Então, eu acho que isso é necessário. Simplificação, acho que é a palavra-chave nisso aí, entendeu? É menos a carga, que também é um problema, mas, pelo que eu entendi, é menos a carga e mais a forma como essa relação é dada. Porque eu acho que o grande problema da advocacia, desse sistema tributário brasileiro, é que tipo assim, as pessoas não conseguem entender, né? É uma misturada, aí acaba colocando tributo sobre tributo, aí surgem as teses do século, porque é tributo na base de cálculo de outro tributo, e aí o cara tá pagando duas vezes, e essa complexidade gera essa barreira para algumas empresas, por exemplo, se desenvolverem. É verdade. Eu estava até dando um Google aqui antes da gente começar, e eu olhei aqui num dado interessante do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Um estudo dele que está na internet, pode jogar um Google lá, você vai achar, diz que a gente tem, em média, 829 normas por dia no Brasil. Então, isso é impossível de ser acompanhado, né? Ninguém consegue acompanhar isso, não tem como, né? E aí, o que fazer? Né? Como se colocar diante de uma situação de grande complexidade como é do sistema tributário? Eu acredito muito na especialização. Você tem que ser... Não adianta você ser especialista em tributarista. Não, eu sou tributarista e sou especialista em tudo. Eu sou especialista do IR, o outro é o do ICMS, entendeu? E por aí vai. Porque a disputa, ela sempre vai ter. Né? Tem um grande doutrinador que é o Ives Gandra, da Silva Martins, que ele fala que o tributo é uma norma de rejeição social.
Ou seja, ninguém quer. Exato. Né? Mas, por outro lado, necessário. É necessário. É o preço que se paga para viver em sociedade. Né? Isso é um autor português. Casal Tanabar, não é minha essa frase, não. Tá? E que ele fala disso, e é verdade. E isso vem ganhando força, né? Inclusive na jurisprudência do Supremo, ele vem ganhando cada vez mais força o entendimento do dever fundamental de pagar impostos. Que é você ter consciência que você precisa contribuir porque o Estado precisa de dinheiro para implementar direitos. Né? Então, essa conscientização, claro, ainda está muito longe do desejável, mas eu já vejo um movimento nesse sentido. Porque esse movimento, no início da tua fala me veio à cabeça. A Constituição de 88 é uma Constituição dirigente que implementa muitos direitos sociais, muitos direitos positivos para o Estado. E que não são implementados. Mas não são implementados por quê? Por falta de dinheiro. Então eu acho que o primeiro passo está sendo a conscientização do quanto isso é importante. Eu acho que em mais de 30 anos de Constituição, cada vez mais as gerações mais novas estão entendendo a importância desses direitos sociais, da importância da presença do Estado, porque a gente vem de uma colonização neoliberal, que o Estado é mínimo, mas o Estado é mínimo até onde, né? É o problema que não vale a pena a gente entrar. Mas o gancho que eu estou pegando quando a gente se conscientizar que o Estado precisa ser forte em determinadas áreas para garantir os direitos sociais previstos na Constituição, a gente vai conseguir entender a importância dos tributos para todo esse sistema. É isso. E é natural que nessa discussão o fisco queira tentar estender um pouco. É natural que isso aconteça. E o contribuinte tente diminuir um pouco. E aí começam as teses, né? O que é mercadoria? Né? Muito discutido já na questão do mercado digital, etc. e tal. O que é receita? Que é a discussão que está por trás da já famosa tese do século. Que, para quem não conhece, a tese do século é que o Supremo disse que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS. Então isso deu um valor bilionário aí de dívida da Receita com os contribuintes, por isso chamado de tese do século, né? Porque foi um valor muito alto, né? Envolvido nessa demanda aí. Então, essa diferença de entendimento que vai acabar nos tribunais, isso não vai acabar. Não vai acabar. Nós tivemos também uma tese semelhante no DIFAL, né? Aconteceu recente agora, uma confusão legislativa, uma tese que teve a repercussão, ainda tem filhotes, e que finalizou com uma lambança legislativa que acabou gerando mais conflito. Pegando esses dois exemplos, né, a tua conclusão de que nunca vai acabar os conflitos por uma divergência de interpretação da norma tributária, versus a informação que você deu agora, da quantidade de novas normas que entram diariamente em vigor, versus essa litigância essa forma de cobrança também que tem esse problema, a litigância ela aumenta, né? Então, assim, isso gera um desafio de gestão para o advogado, já trazendo para o advogado que de repente está ouvindo a gente, que topa, quero me especializar nessa área, quero iniciar a carreira na advocacia tributária, é isso que eu estou pensando em fazer, mas assim, que dificuldades eu encontro na hora de litigar, na hora de enfrentar o mercado nessa área? O que eu preciso? O que tu pode dizer, de repente, aqui da tua experiência, como gerir essa litigância em relação ao mercado, a carreira do advogado? Eu acho assim, isso é uma questão muito interessante. Eu escuto muito isso no escritório dos jovens advogados, que é como conseguir clientes, como conseguir processos, como iniciar, né? E isso é uma pergunta muito dificílima de dizer qual é a resposta, né? Eu acho que, pela minha experiência, né, comecei na prática, né? Oferecendo serviço ali e tudo, consegui um cliente, você fez um bom serviço, você entregou o resultado, esse cara vai te indicar outra pessoa, tá? Então eu acho que esse que é o caminho, é o boca a boca, etc e tal, mas não só no tributário, eu acho que na advocacia em geral, eu vejo que isso dá muito certo. Mas como foi, assim, só para entender? É uma dificuldade que a gente tem... Vou te falar como foi a minha experiência no tributário, na minha vida fora do associado. Eu costumo dizer o seguinte, uma coisa boa do podcast que a gente começou é que a gente vê muito, ao invés dos acertos, muita gente fala dos acertos. A gente abre aqui também a história dos erros, é bom aprender com os erros, especialmente dos outros. Então, vou te falar, a verdade é o seguinte, a gente sempre confessa isso aqui, o podcast
é quase uma consultoria gratuita dos nossos convidados. Então, tipo assim, ó, esse erro a gente não cometeu, então a gente já sabe que a gente não vai cometer. Alguns a gente já fez isso, então já não é o caminho, mas aí a gente fica pegando as experiências das pessoas que vêm conversar com a gente. É o seguinte, o que deu certo pra mim? Né? Que essa questão de ficar oferecendo também não dá muito certo isso. O que dá certo? Parceria. Tá? Eu trabalhava no escritório como associado e lá eu aprendi direito tributário. Mas os clientes não eram meus. Os clientes eram do advogado lá que a gente era associado. O meu pai é empresário. E aí eu fiz um processo tributário para ele. E a contadora dele ficou assim, impressionada. Legal, com o resultado que a gente entregou para ele. E a partir dessa contadora, a gente começou a atender os clientes dela, que ela indicava para a gente fazer um serviço semelhante ao que tinha feito pro meu pai. E aí começou. Aí foi o resultado, o que indicou para outro, que indicou para outro, que indicou para outro, e estamos aí já. Esse ano nós fizemos 2011. Para cá, nós estamos em 23, né? 12 anos, né? 12 anos de escritório. Aí uma pergunta também que é bem interessante. Começar pelo contencioso ou começar de repente por aquelas teses para recuperação de crédito? O que tu acha que é mais fácil entrar numa empresa? O que eu falaria isso pro advogado que está iniciando, que quer começar no direito tributário, é cuidado. Tá? Muito cuidado, sobretudo com essas teses. Tá? Porque sai qualquer coisa, qualquer decisão no Brasil, pode ser uma decisão assim, do juiz de primeira instância lá no interior do Paraná. Aquilo não é precedente ainda. Aquilo ali é uma decisão isolada. E aí o cara começa a vender aquilo como se fosse a nova tese do século. Exatamente, entendeu? Então, muito cuidado, porque eu já vi muito acontecer dessas teses depois caírem. Né? Isso acontece demais, porque os valores são muito altos, né? E chega lá no Supremo, a coisa ou modula, ou enfim. Então, eu diria ter calma, tá? Ter calma com essas teses. Não estou dizendo que não é para entrar, né? Ter consistência, assim. Sair um precedente, estuda, analisa, vê, conversa, participa, debate, vê se tem fundamento, então, se aquilo tem uma... Eu acho que tem que ter muito cuidado com esses vendedores de teses. Tem muita gente que não é séria no mercado fazendo isso. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o que a gente tem de mais importante é o nosso nome. Exato. Então, eu acho que isso é primordial. Então, eu acho que por onde é mais interessante começar é na consultoria, porque é demanda recorrente. Entendeu? Então, eu acho, em vez de você ficar oferecendo tese que tu não sabe se vai dar certo, que não tem precedente de tribunal superior, entendeu? É mais interessante tu tentar se aliar a contadores para prestar assessoria. Orientar, você faz assim, você faz assado, assim tem risco X, assim tem risco, isso pode acontecer Y e tudo. E isso é muito interessante do ponto de vista da advocacia, porque fideliza o cliente, né? E o parceiro. E gera recorrência. E o parceiro, né? E o parceiro também. Então, acho que acho que a advocacia como um todo está caminhando muito para isso. Tá? Para parceria, né? Para parceria e para o consultivo, para o preventivo. O contencioso é quando não tem jeito mesmo. Entendeu? Então, o que você conseguir resolver sem contencioso é melhor. A gente corre, vai, vê, conversa com gente, fala. Muita gente pergunta assim, cara, qual é o segredo para captar? Como é que você consegue? Tem gente que não tem uma trava, um receio. A gente vê, especialmente advogados mais jovens, não aprende na faculdade. Não aprende mesmo, mas a gente conversa com todo mundo que a gente conversou. E legal, a gente está falando com um advogado tributarista, falamos com alguns contadores. E olha como o discurso ele se alinha, né? Então, ou seja, de novo, a gente vai falar aqui pela 18ª vez que a parceria é um importante instrumento de captação do escritório. De qualquer área. E parceria, sim, lato, né? Porque a gente tem um dia desse eu estava refletindo sobre isso. Será que o advogado da mesma área é o meu potencial parceiro ou ele é meu concorrente? Eu gosto de pensar sempre que ele é o meu parceiro também. Sim. Que às vezes é uma causa que ele está impedido porque tem algum tipo de impedimento, e se tu já está lá perto dele, cara, ele vai te indicar, ele conhece do teu potencial, ele conhece da tua expertise. Ele é um grande contribuidor para você trocar experiência. Só isso já é muito bacana. Tu poder ligar, passar o telefone, passar... Cara, me ajuda aqui. Cara, qual é a solução? Trocar uma ideia, porque às vezes a gente está numa posição dentro do escritório
que é a posição de ser o coordenador, de ser o head da área. Então, por mais que tu converse com a tua equipe, talvez a tua equipe não tenha uma experiência que um outro colega vai ter. Então, tu ter a oportunidade de, assim, cara, eu tô com um caso aqui que eu tô... Como é que tu agiria? Trocar essa ideia, né? E tomar uma decisão mais afinada, uma decisão final para o cliente. Eu né? acrescentaria uma coisa muito importante aí, que é o estudo. Capacitação. Eu ia chegar nessa atualização profissional. Assim. Eu tenho todo advogado associado que chega no escritório tem uma apresentação que eu faço. Olha, as regras aqui são essa, aqui a banda toca desta maneira, etc e tal. E uma das coisas que eu falo é sempre isso. Falo, olha, qual é a fórmula, né? Fórmula do sucesso, né, digamos assim. A nossa fórmula é essa. Estudo, que com estudo você vai ter a resposta, você vai ter a solução, você vai ter a técnica, você vai conseguir entregar o resultado. Então, o estudo te possibilita o resultado. O resultado te traz um cliente feliz. E o cliente feliz te traz um novo cliente. Então, esse é o círculo virtuoso que eu acho que é o que deve ser buscado. É você se aprimorar, você estudar, procurar parcerias, claro, é importante, mas sem se descuidar do seu conhecimento técnico. Você tem que estar preparado. Por isso eu também acredito muito na especialização. Sim. A ciência do direito tributário, falando do mercado tributário, ele tem os seus princípios, suas bases e tal, mas conflita com uma coisa, e me bateu aqui, com essa inovação, ou seja, o cara chegou, digamos, carreira acadêmica, no topo da carreira acadêmica, doutorado e tal. Um dia desse a gente estava conversando sobre isso. E aí, beleza, você passou... Se você não continuar esse teu caminho de estudos, você fica desatualizado pela simples dado dessa inovação legislativa que vem a cada momento. Então, assim, quando a gente fala estudos e tal, não é apenas certificado na parede. É o condensamento próprio da matéria, da atualização. É o que eu chamo de ócio criativo. Eu gosto de chamar isso de ócio criativo. Isso é importantíssimo. Também. Que não é estar só, tipo assim... focado num caso concreto. Não, estudando para o caso concreto. Todo dia a gente está estudando para um caso concreto, procurando uma nova doutrina para atualizar a peça, uma nova jurisprudência, mas não. Eu vou estudar por estudar. E nesse estudar por estudar do ócio criativo surge, por exemplo, isso aqui eu posso uma tese para usar para um cliente novo. Eu sou um grande defensor disso, tá? Do estudo. Né? E de todos os níveis, eu acho que tudo se intercala. Né? Então eu fui fazer mestrado. O mestrado, isso é para quem você é professor... Cara, não é para você ser professor. Também é para quem ser professor, entendeu? Mas muitas coisas ali eu utilizo nas peças, muitas sacadas ali é como se abrisse a tua mente, entendeu? Tu começa a enxergar outras coisas. Mas eu também faço muito curso na internet. Esses cursos de internet aí que certificado não vale nada. Eu faço. A informação. Eu faço que é ótimo. Eu acho muito bom. Né? Tem coisas que não são tão boas. Aí, vai. Cara, na área tributária, claro. Na área tributária, por exemplo, tem a APET, que é a Associação Paulista de Estudos Tributários. Sim. Cursos excelentes, muita qualidade ali. E tem também, muito bom, um grupo de pesquisa do mestrado profissional da FGV São Paulo. Eles publicam muita coisa na internet, eles fazem reuniões gravadas que passam no YouTube. E aí tu consegue ter acesso a uma informação de muita qualidade a custo zero. Né? Não vou dizer que custo zero, que tem o custo do teu tempo, né? Que é o mais valioso. O advogado cara, mas tempo, né? Muito legal, muito bacana. Eu acho que despender tempo para se absorver inovações, novidades, novas interpretações, novas coisas, acho que é uma boa forma de aproveitar o tempo. Eu acho que tem que ter o acadêmico, mas tem que ter também esses cursos mais voltados para a prática mesmo. A gente conversou um tempo atrás, Breno, com a Priscila, que ela é coordenadora do IBET, e eles focam muito em eventos, congressos e tal. Eu imagino, tá, que na área tributária especialmente teria muita coisa. Eu participei do evento, muito bom e tal. O que tu acha o melhor formato nesse conceito aí de absorção de informações, de novidades, de, novas formas de pensar problemas antigos em relação ao congresso? Eu gosto de congresso, acho que é uma troca são lugares onde você tem ali feito para trocar esse tipo de informação. O congresso, pelo menos eu vou falar da ATP, né? Pra quem não conhece, eu sou presidente da ATP, Associação já falar disso também. Dos Advogados Tributários do Pará. O congresso, além de te dar essa pegada acadêmica,
ele te dá muito network, relacionamento. Isso é muito legal, a troca de experiência com quem senta do outro lado da mesa. Né? Tu vê um pouco lá, a gente coloca, tenta fazer sempre assim, fala do advogado, fala do procurador, fala se tiver um juiz. E é muito legal tu ver o outro lado. Sim. Porque tu começa a enxergar o problema sob outra perspectiva. E tu vê, realmente, esse cara, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu acho que é muito válido isso. Então, os congressos são muito bons, não só pelo conteúdo que eles entregam, né? Mas pelo café também, pelo café também. É que aí o network é tudo, né? E esse negócio de network, eu acho que o Breno tem uma história bem bacana pra contar, que ele... Não vai começar a derrubação. Não é derrubação. Uma vez a gente conversando, que tu foste assistir uma sessão no TRF, que tu fizeste contato com uma repórter do Valor. Foi. Essa história é muito legal de contar, porque tá dentro de tudo isso, de criar pontes, de criar conexões. O Congresso te ajuda a isso, mas a gente às vezes não faz só isso no Congresso. A própria atuação te leva para esse caminho. É o seguinte, é importante falar isso pra pessoa estar ligada nas oportunidades. Na história do camelo, né? O camelo passa, tem que montar, né? Eu fui fazer uma sustentação oral no STJ, na verdade. Foi a primeira sustentação oral, um recurso repetitivo no STJ, penhora online e execução fiscal. Porra. Pra lá e tal, fiz a sustentação, relator o Fux. Perdemos, ainda tava no STJ. Fixado, foi nesse precedente que foi fixada a tese da preferência da penhora online. Eu tava lá nesse dia. Que a penhora online. Mas esse era o teu caso, não? Meu caso foi o escolhido para. Foi afetado. Tá. Meu caso foi afetado. Era um caso de Santarém. Eu estava ainda naquele escritório quando eu comecei, mas era meu caso, eu que fiz, eu que fazia tudo e tudo. E fui afetado para ser julgado repetitivo na STJ e peguei e fui. Pô, matéria, né, de abrangência nacional, grande repercussão e tudo. Acabou lá, a repórter do Valor Econômico estava lá, queria uma entrevista. Eu falei, claro, né, tudo. Por que não, né? Dei a entrevista para ela, peguei o contato dela. Né, e tudo, pronto. Peguei o contato dela, de vez em quando eu queria escrever alguma coisa, um artigo, eu escrevia, mandava pra ela publicava. Legal, o Valor é um jornal super recomendado. Mas ela publicava o teu artigo na íntegra como se fosse uma matéria dela citando? Duas coisas. E as duas são importantes. Teve um artigo que eu publiquei sobre a taxa minerária. Teve muita repercussão na época. Eu li esse, eu lembro. Teve muita repercussão, foi ela que publicou. Ah, que legal, olha só. A importância da conexão, porque a gente estava falando sobre essa história de congresso, tal conexão, aí eu me lembrei dessa história que ele me contou, não me lembro que contexto, falei, não, essa história é legal pra gente contar no podcast. Bacana, você aproveitar, né, aproveitei a oportunidade e deu muita visibilidade essa parceria lá no jornal, deu uma... Porque é um jornal também... Bem reconhecido, voltado para negócios, para mercado e tal. Todo mundo tem que estar ligado no Valor, sem fazer nenhuma publi, sem nenhuma merchan pro Valor Econômico, mas é uma das referências. Acho que é um dos jornais mais importantes no setor. Assim. Não tem como fugir disso, não. E tem uma pauta exclusiva na área de tributos, legislação de tributos, jurídico especificamente, mas também tributos. Assim, ele é muito voltado para ele. Toda hora tem uma decisão nova, estão publicando, ou seja, furar um espaço nesse aí, ainda mais do jeito que foi, né? Assim, uma coisa meio aleatória. O cara recém-formado, entendeu? Foi muito legal. Você tá pronto, a oportunidade... É a famosa, entre aspas, sorte, né? Aproveitar o momento e estar preparado para isso. Só porque se tu não tivesse preparado e tava lá. Então, se tu não tivesse preparado, ela não ia, de repente, te dar tanta trela como ela te deu. Ela sentiu um preparo até na sustentação oral, ela deve ter te assistido fazer a sustentação oral, depois na entrevista que tu destes a ela, e aí, esse cara aqui é um cara que eu vou guardar como contato e vice-versa, né? É isso. Legal. Tem que estar ligado também, assim. Aí tem mais a ver com o empreendedorismo na advocacia, não necessariamente no tributário, mas em qualquer área. A gente já discutiu muito aqui no escritório sobre isso, só para insistir um pouco nesse ponto. Eu acho que é legal para quem está montando o escritório, está com dificuldade ou está pensando no marketing jurídico, como no marketing do teu escritório, da tua marca, como uma coisa importante. E que de fato é. Desculpa te cortar, mas isso também é uma ferramenta interessante de marketing. Exato. Né? Você publicar artigos, claro, isso é muito importante. Às vezes
o cliente, o potencial cliente nem lê o teu artigo, mas ele saber que tu publicou, Exato, isso já faz muita diferença. Para ele faz diferença. Isso já te... É o famoso reforço de autoridade, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Reforço de autoridade. Não, mas é exatamente sobre isso que eu estava falando, porque assim, a gente já discutiu muito sobre que ferramentas valem a pena ou não valem a pena nesse marketing. Então tem muitas vezes assim, Yuri, a tua área, o Gustavo, área criminal. Pô, vamos falar aí, a gente tem relações, todo mundo se relaciona, Belém. E assim, vai falar sobre, sei lá, nova lei trabalhista. Pô, vale a pena você fazer uma coisa, você sendo da área criminal, reforçando a tua autoridade na área criminal, você falar sobre a reforma trabalhista? É um questionamento que eu tenho, assim, tudo vale a pena nesse sentido? Eu acho que não, é minha opinião, ponto. Mas assim, no teu caso, casou a fome com a vontade. Porque o jornal é especificamente sobre aquele tema, é um jornal onde os teus clientes vão te ler, né? Assim, é um jornal onde vai te dar uma repercussão e um reforço de autoridade certo na tua área. Não é tudo que vale a pena, né? A gente não está dizendo aqui que faça matéria sobre qualquer área, assim, qualquer jornal. Não, você tem que ter um mínimo de cuidado de ajustar. Exato. É importante se posicionar. Para que você se posicione num caminho correto, numa mídia correta, no tema correto, para que a autoridade seja reforçada para aquele público e naquela área. É como o Breno falou, se posicionar e se posicionar na tua especialidade. Dentro da advocacia tributária, por exemplo, tem as subespecialidades de tributo, de não sei o quê. Então, se posicionar, as pessoas te reconhecerem como autoridade naquele assunto. Não adianta, minha visão, é óbvio, não adianta tu querer ser reconhecido como especialista em criminal, tributário, trabalhista. Eu acho que o caminho não é esse. Já foi-se o tempo dos grandes generalistas. Existiu um momento na advocacia que havia espaço para esses grandes generalistas, mas com a evolução da legislação e essa enxurrada de legislação, principalmente, por exemplo, no tributário, e eu digo também no criminal, que é uma enxurrada, tem legislações que até hoje eu me deparo, tipo assim, existe tipo penal nessa legislação aqui. Um dia desse chegou aqui pra gente, era um tipo penal numa legislação de ação civil pública, que é um tipo de, se tu fores notificado e tu não responder, tem um tipo penal para isso. Aí eu digo, pra tu ver como é, eu já tava acho que uns 10 anos na advocacia, eu descobri um tipo penal novo. Aprendendo todo dia. Todo dia, não tem jeito. Essa enxurrada de legislação aí, na minha opinião, impossibilita o generalista. O generalista, o importante é não confundir generalista com ter conhecimento um pouquinho de cada área. Por exemplo, na minha área criminal, eu preciso, e a gente faz muito crime contra a ordem tributária aqui, como tu falaste, eu preciso ter a noção de algumas, por exemplo, a tese agora que bateu o martelo daquele acho que é do DIFAL, não, da substituição tributária, que o estado do Pará... Do ICMS antecipado. Do ICMS que o estado do Pará e vários outros estados do Brasil faziam através de decreto. A lei era genérica e o que regulamentava era um decreto. Aí veio a decisão do Supremo que declarou inconstitucional. A gente saber disso é uma tese muito grande do criminal. Então, não é que eu preciso ser especialista em direito tributário, mas eu preciso ter noção. E aí, fazendo um link com o que a gente falou anteriormente, as parcerias. Trabalhar em parceria com o advogado tributário, para o advogado tributário te dar, cara, isso aqui, tu consegue extrair alguma coisa do criminal? Total, o fato é atípico. Eu não tenho lei, então eu não tenho tipicidade. Então, eu já trabalho com essa noção do tributário trazendo para a realidade. Mas eu não sou especialista em tributário. Eu preciso ter a noção para eu poder trabalhar. Top. É muito importante. Isso aí é a questão da especialidade. O cara que não é o especialista, ele vai demorar 10 vezes mais do que o especialista para encontrar o resultado. Então, acho que é por aí mesmo. É assim, de novo, marketing, reforço de autoridade, imagem, como instrumento de você captar mais, ter mais receitas e ser mais bem sucedido na tua carreira de advogado. Isso é uma coisa. Não é assim, eu não vou fazer, não vou pegar outras causas, o teu escritório não está estruturado. Não tem nada a ver. Marketing é uma coisa para aumentar a captação de clientes naquela área que você está se especializando, que é a área que você está mais habilitado, tem mais competência para resolver o problema do cliente. Isso não significa dizer exclusão, não significa dizer que você não vai
pegar, só para ficar claro para quem está começando a advogar, não, eu vou ser advogado criminalista, não vou pegar, sei lá, um divórcio aqui que é mais tranquilo que dá para fazer. O caminho daí é associação. Exato. Parceria ou sócio. Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. O cliente te procura para ser o resolvedor de problema dele. Ele vai trazer demandas de fora daquela... demandas de fora. Aí tu, tipo assim, não, isso eu não faço, mas eu vou... Meu sócio é especialista nisso, ele vai tocar. Ou eu vou te trazer o cara para resolver o teu problema. E tu tá resolvendo o problema do cliente, tu fidelizou o cliente, tu fez a parceria, tu criou uma nova ponte, ou tu fomentou, tu manteve o alicerce daquela ponte que tu já tinha e as coisas acontecem para ti na advocacia por conta de networking, conexão, enfim. O Gustavo cunhou a expressão de fazer pontes e ele vem repetindo isso dia após dia, porque é verdade isso mesmo. Mas eu acho que nem fui eu copiei isso de alguém, eu só não lembro de quem. No podcast você foi pioneiro nessa expressão. Mas até para falar sobre isso, associação, parcerias, etc. No caso do escritório de vocês são irmãos. São 2 irmãos e um sócio. Um primo. Um primo, pronto. Assim, a gente fala que sociedade é casamento, é mais do que casamento. No caso de vocês já estão acostumados com essa relação próxima. A gente aqui é conflito o tempo todo, a gente discute. A gente é muito unido, a gente é muito sincronizado no objetivo. Mas a gente não economiza em debate. Isso é uma virtude até, eu acho. Mas assim, voltando para a área tributária, uma realidade de escritório, onde vocês têm uma relação muito forte, imagino. Mas assim, que instrumentos para auxiliar também nessa gestão do escritório, vocês, na área tributária, vocês costumam utilizar para facilitar o trabalho? Assim? Acho que em plena era de chat GPT e coisas que o valham, acho que a gente tem que se aproveitar. Eu sou entusiasta que a gente tem que se aproveitar dessas tecnologias para o bem do nosso serviço, de modo que isso não se transforme no próprio serviço, certo? Então tem que ter cuidado. Mas acho que a gente tem que aproveitar o que a tecnologia tem para nos ajudar. E no direito tem muita tecnologia, muitas plataformas, instrumentos, sites, assinaturas que vêm para te ajudar. Sistemas, na área tributária tem que geometria, né? Que você analisa decisões judiciais, padrões de decisões judiciais, teses da área tributária. Um dia desse a gente estava analisando uma. Enfim, o que vocês utilizam, o que tu recomenda na tua experiência que veio agregar positivamente para essa gestão do escritório? Olha, os sistemas, né? Os sistemas são fundamentais, sistemas de acompanhamento, de processos, de push, que faz a leitura automática. Esse é o trabalho, né? Acho que esse é o básico. Isso é importante, entendeu? É muito importante também você configurar o que a gente tem lá, a gente chama de sistema de nova vista. De tempos em tempos tem um alerta lá, alguém tem que ver aquele processo. Então, isso acontece muito no civil, interno. Civil, o sistema de vocês e tem tributário. No sistema tem essa ferramenta. Legal. Então, o trabalhista menos, porque como é mais... lá no escritório é dividido assim, tem a carteira civil, tributário e trabalhista. O trabalhista é mais passivo, né? Então, não tem tanta necessidade de movimentar, ir atrás das coisas e tudo. Mas o tributário e o civil tem. Então, a gente marca lá, de tempos em tempos, automaticamente roda lá o sistema e fala: hoje é o dia do estagiário e vê esse processo. Sabe aquele negócio? Mamãe mandou, o famoso mamãe mandou. Antigamente ia no balcão, que agora é o virtual. É o balcão virtual. Eles ficam lá na fila do balcão virtual para movimentar e tudo. Eu acho isso fundamental. O ChatGPT, eu já tive uma experiência com ele, tá? E me ajudou. Tá? Era uma discussão de uma taxa de algum município, não lembro qual, eu não consegui achar de jeito nenhum a lei, porque essa complexidade, né? Sim. É muito difícil tu achar a legislação, né? O âmbito federal é rápido, todas as leis estão disponíveis, mas o estadual tem até uma municipal... iniciativa nova da PGE, do Legis Pará, que é digna de nota, né? Não tá assim, às vezes peca um pouco, mas é uma iniciativa interessante. Agora, quando vai para o município... Deus o livre. É o fim. É muito difícil. Eu estou com uma demanda agora, hoje. Eu estava conversando antes de vir para cá com um advogado, que é um cliente que atua em vários municípios. Então, sei lá, uns 30 municípios. E a gente está com uma demanda sobre as leis de taxas dele. As taxas de alvará, é assim, tem município que é R$500, tem município que é R$5.000, uma coisa assim totalmente... desproporcional. E aí eu passei a
a pesquisa lá. Eu quero a lei de taxa de cada município que o cliente tem filial, né? Cara, não acha. Não acha. Aí tu puxou no chat GPT? Puxei no chat GPT do município específico lá e ele deu. Veio? Ele deu. É sensacional. Assim. É porque ele puxa da base do Google, né? Ele puxa da base Mas do eu já Google. tinha feito o Google. Primeira coisa que eu fiz foi o Google, pô. Entendeu? Sei eu já lá, tinha dado o Google e não tinha achado. Tem magia entendeu? nesse negócio aí. E ele achou. Ele achou. Foi legal. É sensacional. Mas assim, tem que ter cuidado com isso. Claro. Não, claro. É muita coisa do que tem ele... que checar. Foi um bom ponto de É partida. um ponto de partida, é isso. Exato. É um bom ponto de partida. Nunca vai substituir a tua análise. Me Não falaram é o produto final, mas que é um ele ponto de cria as partida. coisas, né, o ChatGPT. Então, você coloca lá, jurisprudência sobre tal assunto. Ele cria jurisprudência. Aquela jurisprudência muitas vezes não existe. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que checar. Tem que Não, checar. tem que checar. E assim, vamos lá. Tu pesquisar jurisprudência no chat GPT, pelo amor de Deus, eu já Agora, acho a lei absurdo. vale muito. A lei vale muito. Eu já acho absurdo. Absurdo não, tá? Cada um é cada qual. Mas eu fui forjado em que eu pesquisava a jurisprudência no site do tribunal. Hoje, essa galera que tá vindo aí mais nova, joga Jus tudo Brasil, no né? Google e vai pro Jus Brasil. Então não aprende a fazer a pesquisa de jurisprudência como deve, porque existe. A adequação a forma. do caso a de fato. Exatamente. Então, Tipo eu assim, não gosto muito de Brasil, não. Eu sou um Mas cara que eu tenho um vício. Eu vou pro tribunal ainda. eu também vou pro Eu tribunal. tenho um Foi assim que eu vício. fui Não, forjado. assim, o Jus Brasil também é um ponto de partida. Você vai e depois checa lá no tribunal se é aquilo. Porque tem gente que eu já vi petições que o cara copia e ajusta a data, ajusta a publicação. Não, isso é charlatanismo. Não, já, exato, mas já é estelionato, exato, na verdade. exato. Estelionato jurídico. Eu sou um cara chato com jurisprudência, de contestação de jurisprudência. Isso aqui não é precedente daquilo que você está dizendo. Nas minhas contestações de réplicas, etc., eu sou um cara que eu contesto muito as jurisprudências trazidas. Falei, isso aqui não é. Ainda que esteja correta a juris, a ementa, mas isso aqui não se adequa ao caso. É aquela história que tu pega a jurisprudência pela ementa, não pelo conteúdo. Exatamente, Isso é muito exatamente. comum, né? Isso E é muito agora, comum. agora não é nem isso, né? Agora é os enunciados de tese, né? Ainda tem Agora isso, é né? isso. É. Tu puxa o de enunciado e acabou. Pronto, nem escreve mais nada, porque aquilo ali já é suficiente. Tipo, porra, não é suficiente, né? Eu E tava... Não, Eu estava vendo agora, estão discutindo no STJ em audiência pública a revogação de uma súmula do criminal, e aí o Dr. Saulo de Carvalho ele fez um parecer para a Bracrim que ele se deu ao trabalho, não, era o trabalho do parecer, dele ir na jurisprudência da origem dessa súmula. E aí o próprio tribunal tem esse vício de ler a ementa e pegar aquela ementa e não ver o conteúdo. E me parece, eu ainda não terminei de ler esse parecer, que é tipo isso. Tipo, houve uma confusão da interpretação legislativa nos primeiros precedentes. Isso aí foi que virou uma súmula do tribunal, que é o caso especial, a súmula 231 do STJ, que impede o juiz, na dosimetria da pena reduzir abaixo do mínimo legal. E aí é isso que está se discutindo no STJ hoje para... o STJ fixou um entendimento lá atrás, sumulado, de que não poderia. E aí agora está se discutindo a revogação dessa súmula para dizer, não pode, não tem nenhuma taxativa, não tem nenhuma previsão legal de que impeça isso. Não tem nenhuma previsão legal. Então é justamente isso que está se discutindo nessa audiência pública, tudo. Eu acho assim, tem que ter cuidado, mas as ferramentas estão para ajudar. Exato. E Saber principalmente casos repetitivos, então tem muita gente já usando petição do sistema. Lá no escritório a gente tentou, mas não deu muito certo. Mas deu muito certo, sabe para quê? Para procuração. Procuração já o sistema que já faz emite. já. É. O sistema que faz a procuração pra gente. A gente entendeu? faz também. Procuração vai, um contrato, pegar um Contrato de modelo, honorários contrato de honorários padrão também. e de repente só ir acrescentando algumas cláusulas para o caso específico do cliente. Eu acho que nós esse temos uma sistema certa ajuda. rotatividade também de advogado, é importante você ter uma procuração ali sempre e mudar de sistema, porque já vai sempre atualizado. Então você eu atualiza acho- uma só e... Essa questão da robotização, eu acho que é um caminho interessante, mas tem que ter cuidado, porque senão pega essas advocacia de massa. Né? O que tu vê de contestação sim. com tópicos que não tem nada a ver com o que você está discutindo, pô, é brincadeira, né? Então, e eu tenho certeza que eles têm muito prejuízo por causa disso. Os clientes, né? Sim. Eles têm muito perda de processo, perda que eu falo de condenações que
talvez poderiam pudesse ser evitadas se tivesse sido feito um trabalho adequado. Né? Mínimo, né? Tipo assim, é ler a inicial e fazer algo efetivamente para aquele caso concreto, né? É o básico do básico da advocacia. Especificamente tributário, assim, vocês têm algum sistema de acompanhamento, de sugestão? É uma coisa que a gente estava conversando, assim, tipo, teses novidades legislativas. Cara, eu gosto muito dos informativos oficiais. Entendi. Então, informativo do TRF1, que é onde eu atuo bastante na parte federal, informativo do STJ. A pergunta do Yuri é tipo assim, existem alguns softwares aí, por exemplo, que estão oferecendo teses, e essas teses viram produtos para serem vendidos para cliente. E aí a gente está vendo assim, um advogado recém-formado, que é altamente ligado em tecnologia, será que isso é um caminho, por exemplo, fecha com software desse e confia, porque a gente estava até pesquisando, um desses softwares, ele te dá inclusive a petição, a sugestão da petição para isso, entendeu? Será que isso é um caminho para o advogado tributarista? Não tenho essa experiência, Entendi. não tenho essa experiência, mas eu escutei muito falar desses sistemas para cálculo. Que hoje em dia é tudo SEF, né? Então é tudo dados, não tem papel. Então o pessoal tem usado muito para calcular a tese do século, por exemplo. E acho que dá para confiar. Acho que dá. Para isso dá, entendeu? Para cálculo, né? Tipo, tu já joga os dados e já diz, olha... O cara não faz mais o cálculo na munheca, não existe isso. O cara pega as bases lá e vê, olha, quanto foi a saída? Foi X. Quanto foi o ICM destacado da nota? Ele não vai nota, ver quanto foi o ICM. Ele pega do sistema e confia, entendeu? Tá, entendi. E confia. Acha que você economiza muito tempo de trabalho e é uma informação confiável. É uma informação que dá para você trabalhar, entendeu? Porque hoje em dia a parte fiscal ela é toda digital. Então dá para você... Mas a parte do jurídico eu não acho que dá, porque é humano. A interpretação é um ato humano, entendeu? Não dá para você robotizar isso ainda, entendeu? Então, para o cálculo, ok. Mas para a petição... A gente tentou fazer isso no escritório, mas foi um fracasso. Eu ainda vou ler, assim, são coisas que estão batidas, assim, teses que estão definidas já. Não de novas teses, mas talvez de teses definidas que podem se aplicar a um determinado caso. Aquela questão do enquadramento da tese no caso concreto. O de falta está sofrendo um pouco isso, contribuinte e não contribuinte. Então, se foi definido um padrão, foi definida uma decisão para não contribuinte, de fato não contribuinte, e como é que ficam os contribuintes, já que assim, tem gente que defende que a racionalidade do que foi decidido também se aplica aos contribuintes. Tem teses aí, teses que não foram moduladas, né, não tem precedente, não tem repercussão geral, não tem nada, porque foi definido para um e não para o outro. Então, assim, a partir disso, você não facilita, talvez, o trabalho de você adaptar uma tese a uma situação parecida, semelhante, ou afastar? O que tu acha? Cara, sobre a questão das teses, eu sou um cara muito conservador em relação a isso. Entendi. Tá? Tem gente que tem um perfil diferente, mais arrojado. Mas eu, por exemplo, não recomendo o cliente usar tese que não esteja sedimentada no STJ, entendeu? Ou no STF, se for o caso, né? Dependendo da matéria. Recomendo judicialização. Não, exato. Entendeu? O MS, vamos judicializar. Tá? O MS não tem risco de honorários. Né? O MS não tem risco de honorários, vai no MS. Se for uma execução tese furada, nem embarga, porque vai ter sucumbência. Claro. Né? Aí nisso eu sou bem, bem conservador, porque eu já vi de tudo nisso aí, cara. O risco é muito... A responsabilidade é muito grande. Exatamente. Porque, de repente, tu vai e aí quando tu vê, tu dá uma sucumbência de 1 milhão pro teu cliente. Pô, e aí a questão do nome, né? Quebra a questão do nome, do teu nome, pô. Tu vai fazer uma compensação pro cliente. O crédito vira dívida, meu amigo. Administrativa é complicado. Tu acabou a tua relação com aquele cliente. E aí muita gente reclama, viu? Muita gente reclama. Muito picareta também. Muito picareta. Né? Picareta. Aí depois cabe lá. Os picaretas dão os golpes e cai pra gente resolver. Todo mundo fica né? Todo mundo fica pé atrás. E tem eu sou um cara que tem um pé atrás em relação a essas teses novas, assim, entendeu? Não quando... Eu já até falei lá uma vez no escritório que já teve casos que eu não entrei e me arrependi. Porque eu não dava nada. Sabe aquela tese? Isso não vai dar em nada. Isso aí... Foi lá e virou. Mentira. Cara, foi lá e virou.
Foi lá e virou. É o outro lado Cara, da moeda. era um caso... Sabe o que aconteceu com o IR sobre terço de férias? Sim. O STJ tinha batido o martelo, aí depois o STF virou, acho que foi isso. Não lembro de bem Aconteceu agora. um pouco com a Tush, né? Também virou. Sabe o que aconteceu também, um que eu não recomendava de jeito nenhum? Era a inconstitucionalidade daquele adicional de 10% da FGTS. Cara, eu não acreditava nisso. Virou. Começou a dar liminar aqui em Belém. Aí começou a dar liminar, entrar, né? Aí entrei, um monte de processo. Caiu tudo depois. Cara, É isso. Faz parte. É a mistura errando, da acertando. complexidade do tributário, porque assim, a complexidade tributária, quando chega no Supremo, você não vai discutir, assim, né? Você não vai discutir só o tributário, mas você já vai discutir o impacto daquilo na repercussão das, né, das coisas aí. E a Fazenda adora isso, né? Postergar. Isso quando a tese, claro, está correta. Mas quando está errado, modula. Então, assim, a gente não ganha nunca, cara. É por isso que se a tese for mínimo, assim, tiver um precedente mais interessante, você tem que entrar, porque depois se tu não entrou, tu Tá fora, perdeu. Porque a probabilidade de modular é muito grande. Muito grande. É o que está acontecendo com as teses filhotes. A tese do século gerou filhos, né? O pessoal tá todo mundo entrando. Eu falo pro cliente, olha, eu acho que você tem que entrar, porque se você não entrar, vai sair, vai estar fora. depois vira lá, ganha, modula e tu não vai levar. Exato. Tu não tem um retorno financeiro, de repente, disso, né? E vamos falar sobre a associação, cara. Como é que foi a Constituição? Eu assisti lá a diretoria, a eleição e tal. Mas conta mais como é a atuação da... Assim, são duas coisas, né? A atuação da associação e a tua atuação na associação. Ou seja, o que isso de relevante trouxe. O sentido dessa pergunta é muito básico. É de como... Se isso é importante, de fato, para o fortalecimento da tua advocacia, da tua carreira, do teu posicionamento, etc, etc. Cara, a minha relação com o associativismo já vem de longe, né? Eu acredito muito nisso, na união das pessoas em prol de defesa de direitos coletivos, etc e tal. E eu vivi isso na pele, né? Logo quando o meu escritório começou, eu tive um problema do ISS com a prefeitura. Né? Aquele problema clássico. Né, do regime fixo, né? Eu tenho uma tese já sedimentada que você tem que pagar valor fixo e não ad valorem, não é uma alíquota sobre faturamento. E eu não consegui implementar isso. Não consegui implementar de jeito nenhum. A prefeitura não deixava. A OAB já há muitos anos tinha um mandado de segurança coletivo já transitado em julgado sobre o assunto e eu não conseguia tornar isso realidade, cara. Entrei como execução da sentença, processo e tudo. Mas quem resolveu o meu problema foi o associativismo. Na época eu era associado ao César Norte, sim, que é o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, ainda sim, muito no início, hoje em dia é o Afonso Lobato que está na frente, né? Muito no início ainda da carreira. Cara, colocaram o presidente da OAB, o presidente do César da época, todo mundo lá pra resolver meu problema, pô. Claro que não era para resolver o meu problema, para resolver a classe como um todo. Porque se tu tava com esse problema, exato, tantos outros escritórios mas o caso que estava motivando era o meu, né? E conseguia resolver dessa maneira. Então, eu acredito muito nisso para união em prol de causas de interesse comum, tá? Então, a ATP, ela surgiu para resolver uma dor. A ATP, só o nome. Associação dos Advogados Tributistas do Pará. Legal. Ela surgiu porque os advogados tributistas tinham um problema grave de comunicação com a PGFN. A gente não conseguia ser atendido, era bem ruim, assim. E aí a gente construiu a ATP para estreitar relacionamento, para tentar colocar os dois lados na mesa, para a gente conseguir conversar, construir pontes, né? O terreno do Gustavo aqui e tudo. E deu super certo. Depois que a gente construiu... Tu tá desde o início da Constituição? Desde o início, desde a fundação. O primeiro presidente foi o João Paulo Mendes. Depois ele renunciou, ele foi pro CARF. Aí foi o Alex Centeno, que agora tá concorrendo, né? O quinto. E depois foi eu. Sou eu que tô lá agora, no meu último ano de mandato. Então, 3 anos o mandato. Me perdi aqui. Objetivo. Não, E aí, aí chamamos eles, pô, pessoal, gente boa, muito gente boa. Conseguimos colocar todos na mesma página, resolvemos o problema.
eles começaram a atender a gente por e-mail e agendava, começaram a receber a gente, o diálogo melhorou muito, os problemas que a gente tinha foram solucionados, muito por conta da ATP. Então a ATP ela tem essa pegada muito forte de ajudar os advogados tributaristas. Tá? Só que o advogado tributarista, como eu falei desde o início, para nós é público e privado. A nossa associação não é de advogados de contribuintes, não é a associação dos advogados de contribuintes, não, é advogados tributaristas. Os procuradores são bem-vindos aqui. Certo, legal. E também a gente ajuda a resolver os problemas deles. Né? Já aconteceu de ter problema em determinada vara, problema de digitalização, não sei o que, a gente ajudar para intervir, para tentar ajudar a melhorar a questão do trabalho deles, que também, por consequência, melhora o nosso. Né? Então já tivemos problema na Justiça Federal com alguns magistrados, enfim, melhor não trazer muitos detalhes, mas a associação foi lá, interviu e melhorou, entendeu? Então, acho que essa pegada do associativismo para defender interesses coletivos é muito, muito legal. Eu já fui muito beneficiado por isso, nessa época, né? Então, do César, e a gente tenta fazer isso na ATP. E isso é um lado, do lado do diálogo, de colocar o pessoal na mesma mesa, etc. E o outro lado é o fomento do estudo do direito tributário. Capacitação, né? Capacitação, tudo que a gente já conversou, né? A pessoa está estudando, então a gente tenta fazer eventos para discutir temas atuais, coloca os vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, é contador, é procurador, é juiz, advogado, todo mundo vai lá, fala como é que pensa sobre determinado assunto, e a gente vai crescendo assim profissionalmente. Trocamos muita experiência também, estamos com, sabe aquela história? Quero ligar para alguém? Cara, hoje em dia eu jogo no grupo da ATP. Joga lá, eu tô com esse problema aqui, me ajuda. Entendeu? Alguém me ajuda aí, pô, tem fiscal, inclusive, no grupo. Então é assim, abrangente, né? E aí discute sempre com essa metodologia aí de fomento pró-direito tributário. Lá não é para fisco, lá não é para contribuinte. Nem para clientes individuais, não é para fazer lobby de nada. Lá é independente da OAB, nossa norma estatutária, inclusive. Quem está na diretoria daqui não pode estar na diretoria de lá. A OAB é o nosso braço forte, né? Quando a gente precisa brigar, a gente leva a OAB, seja quem estiver. É a maior representatividade que nós temos. Isso, quem estiver à frente da OAB tem uma questão institucional, né, e tudo. Então tem essa questão de melhorar para o advogado tributarista, tem essa questão de troca de experiência, que é muito legal, e tem essa questão do fomento do estudo de direito tributário. Legal. E aí a gente já na minha gestão, eu iniciei um projeto da revista de Direito Tributário da ATP. E esse ano nós lançamos a segunda edição da revista. Desculpa. Vai lá. Já é a segunda edição da revista, que eu até trouxe aqui para dar de presente para vocês. Opa. Uma coleção. Recebido. Nesse ano já é a segunda. Não, é anual. É anual. Ah, todo dia 4 de maio. Obrigado. Dia 4 de maio é dia do advogado tributarista no estado do Pará. Eu me lembrei hoje de manhã eu encontrei com o Fernando Favacho. Sim, ele é um grande parceiro nosso. Inclusive parceiro da revista também. É só fera da também. Conferência. Só tem fraco aqui. E aí ele virou, eu disse assim, ele cobrou a gente, poxa, quando é que vocês vão voltar? A gente vai gravar hoje com o Breno, que tá como presidente. Faz uma pergunta pra ele, diz que fui eu que mandei a pergunta. Diz que o dia do advogado tributarista é no dia 4 de maio, porque o tributarista luta contra a força. Ele sempre fala isso, ele sempre fala isso. O pessoal do Jedi, né? Exatamente. Cara, dia 4 de maio foi o dia de fundação da associação. E, pô, já temos acho que agora estamos no 6º ano da associação. E já fizemos alguma coisa aí, né? E fez com que a Assembleia reconhecesse nosso trabalho e fizesse uma lei estadual, dia do advogado tributarista, dia 4 de maio, dia de constituição da associação. E ano passado, o município de Belém aprovou uma lei municipal, dia do advogado tributarista, dia 4 de maio. Então é um motivo de muito orgulho para nós esse reconhecimento. E também, um abraço pro Fernando aí, é o dia do Star Wars. Exatamente. É dia também, também é dia do aniversário da Estela Campos, professora. Que é a professora Estela Campos. Aí ela brinca que é em comemoração para ela. A gente fala que é presente para ela. Mas é isso. Então, todo dia 4 de maio, a gente faz a conferência do advogado tributarista. Né? Então, essa já foi a terceira. Né?
A revista é a segunda. Todo dia 4 de maio tem um congresso grande, um evento grande que a gente faz na OAB. Chamamos autoridades, né, tanto locais como de nível nacional, para vir palestrar, para trocar ideia. E desde o ano passado nós lançamos esse projeto da revista. Né? Qual a ideia da revista? Fomentar o estudo de direito tributário. E aí a ideia é colocar todo... É engraçado, tu vê a revista, vê os autores. A gente tem tanto o Ives Gandra, uma das principais referências de direito tributário no país, e a gente tem uma estudante, cara. Isso é muito legal. A gente lança um edital, os estudantes submetem os seus artigos, e a gente elege um artigo, uma comissão, a gente elege um artigo, que esse estudante aí vai ter o seu artigo publicado, ele vai defender a tese dele lá na conferência. Olha que legal. Aí, esse ano, esse ano foi uma estudante, deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui. Eu acho que ela é orientanda, não é a orientanda do Maués. Ana Flávia, Ana Flávia Figueiredo Barbosa. E aí ela escreveu o artigo, o pessoal avaliou, achou bom, publicamos o artigo dela e colocamos ela na mesa. O artigo dela tinha a ver com reforma tributária e tudo. Colocamos ela na mesa para discutir com o secretário de Fazenda. Caramba. O estagiário é mais corajoso. Ela escreveu estudante é mais corajoso. Ela escreveu junto com o Maués. Estudante é mais corajoso. Está na graduação. Olha que legal. Isso é muito comum agora. Ano passado, foi um cara que escreveu sobre transação, não lembro o nome dele, e ele tinha escrito junto com a Estela. Então é um bom estímulo. Muito legal. Excelente estímulo. E aí vai lá, o cara, mês assim, só autoridade, né? Eu lembro do secretário de Fazenda, mas tinham outras autoridades lá na mesa agora. Tinha professoras de fora e tudo, e a estudante lá. Junto com todo mundo, interagindo, colocando a sua posição e tudo. Como uma boa Jedi, ela já estava ali. Não, que bacana. Legal. E aí o edital, o lançamento da obra também coincide com 4 de maio? Também no dia 4 de maio. Fazemos aquele congresso grande, né? Esse ano aumentamos o congresso, fizemos de manhã e de tarde, o dia todo. E aí no final rola aquele coquetel, né? E tudo aquele network, fazemos o lançamento, lançamento da revista. E não, mas o café lá é caprichado. Não é só o café, não duvido. Negócio top. E é muito legal esse projeto dessa revista. É um projeto que eu torço muito que seja longevo. Eu quero comemorar 40 revistas. Claro, sei lá, pela qualidade aqui de quem está escrevendo, de quem está organizando. Os organizadores, o Alexandre e o João Paulo. E, claro, da diretoria. A qualidade técnico-científica é deles, João e Alexandre. Eles são responsáveis pela... O associativismo específico, né? Assim, é claro, a gente tem um órgão de representatividade muito forte. A OAB, indiscutivelmente, é um órgão de representação profissional muito forte. Tem a comissão, ou seja, já tem apesar dela ser um órgão grande, é um órgão de representação massivo, ela tem as suas comissões que também são muito atuantes. Mesmo assim, a gente vê que quando há essa criação de dentro, né, de profissionais que atuam naquele ramo, que estão ali passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmo dia a dia, quando se dão as mãos, a coisa tende a andar de maneira mais concreta, né? Assim, isso e complementa, eu acho, que essa atuação das associações, e falando aqui da ATP, pelo que da ATP, pelo que o Breno falou, ela complementa muito essa atuação da OAB, né? Então, me parece, assim, além de ser uma boa fonte, de novo, falando para quem está começando, falando para quem está iniciando a carreira, está começando no escritório, está com curiosidade, de repente gosta da área tributária, mas não se vê ainda nesse mercado, tem dúvidas e tal, iniciar pela associação parece um bom caminho. Você aprende dificuldades que os colegas estão tendo na área que você quer atuar, tem a oportunidade de estudar, de aprimoramento técnico. E troca ideia com o Fernando Favacho, por exemplo. Né? Coloca uma dúvida lá no grupo, o Fernando pode responder, de repente. O cara é conselheiro do CAF. Claro que ele vai falar lá como professor, etc. e tal. Mas, uma troca de experiência muito, muito valiosa. Bacana. Queria só aproveitar para fazer o merchandising. Claro. Em algum lugar aqui o pessoal vai colocar o link para comprar a revista. Né? Claro. Já tá à venda também. Mas qual é o site? Fala aí, onde é que compra? É no site da Amazon.
e no site dessa editora Hábitos. Editora Hábitos ou da Amazon, o livro da AATP, Associação dos Advogados Tributários. A versão número 1, que é do ano passado, ela nos próximos dias vai estar disponível na íntegra, gratuitamente, no site da ATP, www.atp. Show. Toda vez que supera uma ilha disponível, vocês estão com essa ideia de disponibilizar. Legal. A ideia é essa. Quando agora sair uma segunda, vamos liberar gratuitamente a primeira. Show. E aí sai o edital, e o edital, só porque eu sou bem entusiasta disso, tipo, botar todo mundo aqui do escritório para ver se a gente consegue aprovar um artigozinho na revista aqui. Sai o edital, aí manda. Sai o edital, manda, acompanhando pelo @aatpará, né? A gente divulga lá o edital, manda e tem uma comissão que analisa os artigos e aproveita para fazer a propaganda, o marketing, né, jurídico. Exatamente. Depois tu manda para os clientes, cliente, tem um artigo publicado lá na ATP. E convidar, né, de repente o cliente para ir para o evento de lançamento do livro. Sim, isso é sempre uma coisa interessante, muito legal. Os autores vão no dia o perfil do Instagram da ATP é bem movimentado. Acho que tem muita informação lá também, foto dos eventos e tal. Eu acompanho já há um bom tempo. Quem quiser acompanhar é @AATP. @AATpará. AATpará. Show. Eu sigo lá. É muito, muito bacana. Tem muita informação, os eventos, atualização, editais, informativos, etc. Aí cada ano a procura aumenta. Isso tem sido muito legal. Isso é bom. Claro, porque começa a virar referência, né? E é um livro, uma publicação por editora, né? E isso por currículo também conta bastante, né? Esse ano eu tô com um projeto, falta tirar do papel, falta tempo para tirar do papel, mas eu quero certificar a revista no Qualis, porque aí tem mais, né, mais pessoa tá fazendo mestrado, mais interesse em publicar, em querer, aumenta a qualidade, não que não tenha, mas aumenta o interesse e a busca por novos artigos. Legal. Assim, nós já estamos aqui caminhando pro final. Foi muito bom. Mas eu tenho ainda mais um tema para a gente encerrar aqui com o Breno. Quem está ouvindo, quem gostou do papo, quem tá a fim de começar a carreira na advocacia tributária, qual a perspectiva para a advocacia tributária em si? Considerando tudo aquilo que a gente falou, considerando reforma, cenário de futuro em relação à simplificação ou não da relação fisco-contribuinte, das teses que vêm, da estrutura do consultivo, passando um pouco por tudo que a gente falou aqui, em termos de mercado da advocacia tributária. Como é que tu vê o futuro? Como um advogado está iniciando agora, está entrando, quer iniciar na carreira na área tributária, ele pode se preparar, pode se enxergar no mercado daqui para frente? Como é que tu vê? Eu acho o mercado promissor. Tá? O pessoal vai falar que tem muita gente já fazendo e tudo. Tem realmente muita gente já fazendo. Partido quase nós temos uma população no Brasil quase um terço de advogados. Então uma área que não tenha muito advogado. Cara, não vai ter. Tem espaço para todo mundo. Eu digo, se na advocacia criminal, que é a paixão de todo acadêmico, tem espaço, imagina a tributária, que é uma coisa que assusta um pouco. Assusta. O primeiro ouvinte. Tem espaço, tá? Tem espaço sim. Só pensar que quase todo mundo paga imposto. Né? Então tem um potencial de cliente enorme. E não tem perspectiva de não pagar, de não vir a pagar. Então, assim. Acho que as reformas aí podem até vir para simplificar e tudo, mas a discussão vai continuar. Acho que o caminho é o consultivo, tá do lado ali da empresa no dia a dia, orientando como é que faz, como é que apura, isso dá crédito, isso não dá crédito. Dá suporte à área fiscal. Acho muito importante postura ativa. Tá? Postura ativa, não ficar só esperando dar o problema para tu fazer o contencioso. É muito importante tu estar do lado do cliente para prever o problema, prevenir o problema e orientá-lo a fazer da forma correta, ou pelo menos que ele, se vai fazer da forma errada, faça conscientemente. Né? Sabendo dos riscos. Sabendo dos riscos e precificando, né? Muito ruim quando ele precifica, né, de um jeito e depois é outra coisa, né? Isso é péssimo quando isso acontece. Então eu acho que é por aí. Preparo, estudo, sola de sapato e ter espaço para todo mundo. Legal, bacana. Falamos aqui com o Breno Leite Cardoso, advogado do escritório e sócio do escritório Leite Cardoso e Melo Advogados e presidente
da comissão da Associação dos Advogados Trabalhistas Tributários. Vou fazer de novo. Breno Leite Cardoso, presidente da ATP, Associação dos Advogados Tributários do Estado do Pará. Breno, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. A gente retomando aí as gravações do podcast. Espero que... muita gente perguntou, porque, poxa, vocês estão gravando, já indicou gente e tal. É muito legal ver esse feedback também. A gente passou aí por uma reorganização interna aqui no escritório. Voltamos aqui. Obrigado por ser o primeiro, por aceitar o convite para ser o primeiro aí nessa nova temporada, digamos assim, da gravação do CJPcast. Para quem quiser acompanhar o Breno nas redes sociais... @breno.cardoso.adv. E o site do escritório? www.leitecardoso.com.br. Show. Posso divulgar o site da ATP também? Claro. www.atp.org.br e @aatpará. No Instagram. Show de bola. Gustavo? É isso. Agradecer vocês por estarem aqui acompanhando a gente. Agradecer o Breno por ter aceito o convite. Sem os convidados a gente não consegue tocar esse projeto para frente. É um projeto que a gente gosta muito e, como o Yuri falou, dentro da reformulação do escritório foi uma coisa que a gente não abriu mão. É manter esse projeto para trazer informações gratuitas, como a gente sempre fala assim. Se a gente está pegando consultoria dos convidados, quem está assistindo também de alguma forma pode aproveitar isso. Chamar vocês para acompanhar a gente, curtir a gente nas redes sociais, curtir o vídeo, interagir, se inscrever no YouTube para a gente continuar crescendo, e nas nossas redes sociais que estão todas aqui, do escritório CJP Advocacia, CJP_Advocacia, do podcast @CJPcast, no YouTube CJPcast, e é isso. É isso. Sugestões, fiquem à vontade. A ideia aqui, de novo, esse projeto, a gente trocar ideia. Acho que a gente tem dificuldades aqui no dia a dia da advocacia, em todas as áreas, em gestão, marketing, captação de clientes, coisas que a gente não aprende na advocacia, na faculdade, perdão, que a gente vai para o mercado já tendo que encarar esses desafios, e a ideia é que a gente trocar. A ideia é que a gente conversar, deixar conteúdo aí disponível para as pessoas que estão começando na carreira, pessoas que estão em dúvida, de repente, não sabem que área escolher. A ideia desse podcast, desse projeto, é da gente ajudar, de alguma forma, essas pessoas a, enfim, mudar de carreira, mudar de ramos, escolher uma área, se desenvolver na advocacia de alguma forma, que é o que nós não tivemos quando nós começamos, né? Então, quem quiser contribuir, sugestão de convidados, de pauta, fique à vontade e curtam, comentem, compartilhem aí para quem... Todo mundo tem um amigo advogado, pelo amor, todo mundo tem vários amigos advogados, manda para todo mundo. E é isso. Obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal, abraço.